ajuda e de despertamento para viver o melhor possível a vida em família. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Também é um prazer ver o pastor Sidaca, a Tânia, Deus abençoe os irmãos, e é bom vê-los aqui, né? Vamos ficar aí esse mês todo, né? Graças a Deus, isso que era bom, né? Vamos orar ao Senhor. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse grande privilégio que o Senhor tem nos concedido de estarmos na tua casa e juntos podemos louvar e glorificar o teu nome, Senhor. Te agradecemos também, Senhor, por este tempo em que podemos estar aqui a ouvir a tua palavra, pela vida dos teus servos, ó Deus, que vieram até nós, pela palavra que ele tem ministrado e vai ministrar nesse dia. Oramos para que a tua bênção e a tua graça permaneça sobre ele, encha-o do teu Espírito Santo, dê a unção necessária, a graça necessária, a intrepidez e a ousadia do teu Espírito Santo. E fala conosco, Senhor. Nós abrimos o nosso coração para ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Graças a Deus. Irmãos, podem ficar assentados. E hoje os nossos prezados irmãos vão partilhar ou repartir o seu tempo. Nossa irmã Tânia vai também partilhar conosco, o pastor Sidraque, e então eles sabem muito bem como fazer isso. Já vivem em equipa há muito tempo. Deus abençoe. Amém, irmãos. A paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, mais um dia estamos aqui. Quero dizer que eu estou muito feliz, viu, pastor Jonas, em rever o irmão, a irmã Fátima. Realmente eles moram no mesmo município nosso ali em Vila Velha. Nós moramos no Brasil, o estado é o Espírito Santo e a capital é Vitória. É um nome profético, né? O estado é o estado do Espírito Santo e a capital é Vitória. Quero agradecer muito ao pastor Rui por esse convite, por a oportunidade de estar com os irmãos. Tem sido bênção para nós. Ele tem nos deixado descansar durante o dia, né? Nós estamos chegando de uma maratona um pouco apertada, cansativa, e tem sido bênção estar esses dias com os irmãos. Como o pastor Rui falou, nós temos aí 1 hora, são 21 horas até 22 horas, estaremos aqui falando, e nós vamos dividir o tempo hoje. Eu vou falar 30 minutos, depois passarei para minha esposa, que também falará mais 30 minutos, e às 22 horas nós estaremos encerrando. Amém, queridos? Vamos ler a palavra do Senhor, então, no livro de Gênesis, capítulo 35, entre os versículos 1 a 15. Nós já oramos. Ontem nós falávamos aqui na igreja sobre a família e usamos como exemplo a família daquela mulher que teve o seu azeite multiplicado. E hoje eu quero falar para os irmãos sobre a família de Jacó. Disse para vocês que estaria aqui citando exemplo de famílias da Bíblia, né? Para nós tirarmos para a nossa vida palavras que vão trazer edificação. Gênesis 35, versículo 1, entre o versículo 1 e o versículo 15. Disse Deus a Jacó: levanta-te e sobe a Betel, e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos que estavam com ele: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então dera Jacó todos os deuses estrangeiros que tinha em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas, e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. E edificou ali um altar, e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se lhe revelou, quando fugia da presença de seu irmão. Morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alom Bacot.
Vindo Jacó de Padã Aram, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Disse-lhe Jesus: o teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso. Se fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaque dar-te-ei a ti, e depois de ti a tua descendência. E Deus se retirou dele, levando-se do lugar onde lhe falara. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele, e derramou sobre ele uma libação e lhe deitou óleo. Ao lugar onde Deus lhe falara, Jacó lhe chamou Betel. Amém. Os irmãos podem manter suas Bíblias abertas. Irmãos, a importância de Jacó para o Antigo Testamento. Todos nós conhecemos muito bem a história de Jacó, os pais de Jacó, Isaac e Rebeca, os avós de Jacó, Abraão e Sara. Conhecemos muito bem o engano de Jacó. A história de Jacó, irmãos, é muito importante para o Antigo Testamento, para os judeus. Por quê? Jacó teve 12 filhos. Os seus 12 filhos deram origem à tribo de Israel. Um dos filhos de Jacó foi Levi. E Levi foi o pai de Arão, de Moisés. Então Moisés foi um descendente direto de Jacó. Todo o sumo sacerdote vinha de Jacó. Jacó teve um filho chamado Judá, da onde saiu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus veio de Judá, e Judá foi filho de Jacó. Davi veio de Judá, todos os reis de Judá saíram de Judá, não é verdade? E quem foi Judá? Filho de Jacó. Jacó teve um filho chamado Benjamim, e Paulo veio de Benjamim, um homem que trouxe tanta contribuição para o Novo Testamento. O apóstolo Paulo, ele era da tribo de Benjamim, e Benjamim foi um filho de Jacó. Josué, o grande personagem do Antigo Testamento, ele foi filho de Efraim, Efraim, filho de Jacó. Os irmãos estão vendo como pensa numa família abençoada, uma família que Deus tinha grandes projetos. A família de Jacó, Deus contava com esta família. Deus tinha projetos para esta família, porque os filhos de Jacó deram nome às tribos de Israel. Judá, Dan, Isacar e por aí vai. Todos eles. E era tempo de Deus começar a cumprir os propósitos de Deus, os propósitos dele para esta família. Mas acontece que havia alguns problemas na casa de Jacó. Havia muitos problemas na casa de Jacó. E Jacó precisava de tomar algumas posições, algumas atitudes diante de Deus, para que Deus pudesse cumprir aquilo que estava como projeto dele. E eu quero ler com os irmãos, voltar a ler o versículo 2. Eu peço que vocês, por favor, por gentileza, abram, leiam. Eu vou ler, vocês vão acompanhar o versículo 2. Quando Deus fala para Jacó no versículo 1, levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faz um altar ao Deus que te apareceu. E agora no versículo 2, olha o que Deus diz. O meu versículo está escrito o seguinte: então disse Jacó à sua família. Não está assim, irmãos, na Bíblia dos irmãos? Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam. Então olha o que Deus queria fazer e o que Jacó teve de fazer isso daqui para Deus cumprir o propósito da vida dele. Primeira coisa que Jacó falou para a sua família: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Segunda coisa que Jacó falou para a sua família: purificai-vos.
Terceira coisa que Jacó falou para a sua família: mudai as vossas vestes. Quarta coisa que Jacó falou para a sua família: levantamo-nos e subamos a Betel. 4 coisas que Jacó falou para a sua família. E, irmãos, é exatamente o que o que Deus hoje fala comigo para falar para as vossas famílias que estão. Deus quer cumprir o plano dele. Deus tem um plano para cada família que está aqui. Deus tinha um plano para a família de Abraão. Deus tinha um plano para a família de Isaac. Deus tinha um plano para a família de Jacó. Deus tinha um plano para a família de Josué. Deus tinha um plano para a família de José, para a família de Moisés, para todas as famílias. Deus tem um plano para a minha família e Deus tem um projeto para a sua família. E eu creio que a Bíblia diz isto: Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para voltar atrás. Porém, queridos, nós também temos de fazer aquilo que compete a nós como homem fazer, como servo de Deus fazer. O projeto, o plano que Deus tinha para a família de Jacó era um grande projeto. Até mesmo para Jacó, que o nome de Jacó foi trocado para Israel. O nome de Jacó foi mudado. Mas havia uma situação de pecado no meio daquela família. Havia uma situação de mentira, de engano. E Deus não podia cumprir os propósitos dele. Então, Jacó diz à sua família: lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós. Primeira coisa que nós temos de fazer. Primeira coisa que Deus está falando comigo e com você aqui hoje. Para que a nossa família esteja no centro dos propósitos de Deus, nós temos de lançar fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Mas o que é deuses estranhos? O que será que a palavra está realmente querendo dizer aqui? Está dizendo que nós temos de voltar a trazer, a entender que na nossa casa Deus tem de ser prioridade. Quando fala-se de Deus, fala de prioridade. Quando fala-se de Deus, fala de culto ao Deus único, ao Deus Jeová. A primeira coisa que nós temos de fazer é introduzir a presença de Deus dentro de nossa casa. Deus, ele queria habitar, ele queria promover um despertamento. Ele queria promover um reavivamento na casa de Jacó. Deus queria reavivar a família de Jacó, porque Deus tinha plano para todos os filhos de Jacó. Deus tinha um plano para Efraim, Deus tinha um plano para José, Deus tinha um plano até para o Benjamim, que ainda iria nascer um pouco mais à frente. Deus tinha um plano para todos aqueles rapazes, mas precisava que os deuses estranhos que estavam ali no meio fossem lançados fora. O que isso significa, irmãos queridos? Que nós precisamos de trazer para a nossa casa a prioridade do Senhor. Deus, ele tem de ser prioridade em nossa família. Deus tem de ser o centro da nossa casa. Quando Deus chamou Abraão, a primeira coisa que ele fez foi essa: sai da tua terra, do meio da tua parentela, porque lá havia um ambiente de idolatria. E o propósito que Deus tinha para com Abraão dependia dele deixar a idolatria. Deus, eu ontem falei um pouco sobre isso, e eu volto a repetir: Deus, ele precisa, irmãos, de ocupar o centro da nossa casa. A Bíblia, ela precisa de estar no centro da nossa casa. Não quero dizer que ela tem de estar aberta, não é isso, mas nós precisamos de ter um tempo diário da nossa vida para ler a palavra de Deus. Nós temos de ter um tempo diário da nossa vida para meditar na palavra de Deus. Lançar fora os deuses estranhos. É lançar fora tudo aquilo que está roubando o tempo de Deus. Aqui eu não estou falando de imagens, nada disso. Mas eu estou a falar de que nós temos de lançar fora tudo aquilo que está roubando o tempo de Deus. Aquilo que rouba o lugar de Deus. Aquilo que rouba o tempo de Deus. São os ídolos que estão dentro da nossa casa. São os ídolos que nós colocamos no nosso lar, que está roubando o tempo de Deus. Pode ser várias coisas. Pode ser, talvez, o apego ao dinheiro. Pode ser o tempo que nós damos
demasiado à internet. Pode ser o tempo que nós damos demasiado à televisão. Ou a qualquer outra coisa que está roubando o tempo de Deus. Nós temos de lançar fora. Nós temos de entender, queridos, que para Deus fazer o que Ele tem a fazer em nossa casa, Ele tem de ocupar o centro do nosso lar. Ele tem de ocupar o centro da nossa vida. É isso que Jacó chamou a sua família aqui e disse: olha, Deus quer fazer algo grande em nossa família. Deus quer fazer algo grande em nossa casa. Mas para fazer, Ele tem de ocupar o centro da nossa casa. E eu quero dizer aqui uma palavra para todos os maridos que estão aqui. Para todos os irmãos, maridos, homens que estão aqui. Essa iniciativa aqui foi de Jacó. Jacó aqui, ele tomou a iniciativa. O papel do marido é este. O papel do marido é conduzir a sua família. Você, como marido, você é um sacerdote que Deus colocou em sua casa. Então, compete a nós, maridos, nós que estamos aqui, sermos o sacerdote da nossa casa. Compete a nós a convocarmos nossa família a orar ao Senhor. Eu disse ontem, quando Josué disse: eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Nós, maridos, nós não podemos ser omissos. Nós não podemos nos esconder de forma alguma. Nós não podemos simplesmente ficar achando: Deus prometeu muitas coisas para mim, então eu vou ficar esperando que isso vai acontecer. Não é assim, irmãos. Não é assim. Todas as pessoas que saíram do Egito, todas elas saíram debaixo de uma promessa: entrar na terra de Canaã. Não foi verdade? Todas elas. Todas as pessoas, quando saíram do Egito, saíram debaixo de uma promessa: entrar na terra de Canaã. Mas na trajetória, a maioria se distanciou de Deus. E como resultado, eles não entraram na terra prometida. Os filhos entraram, mas eles não entraram. Eu sei que nós temos uma promessa que está escrito na palavra de Deus, que Deus abençoaria a nossa casa, que Deus abençoaria o nosso lar, que nossa casa seria frutífera. Mas para isso nós precisamos de introduzir o culto cristão em nosso lar. Nós precisamos de introduzir a Bíblia em nosso lar. Nós precisamos de convocar nossos filhos, nossa família e todos que moram em nossa casa, que ali é uma casa que serve ao Deus único e ao Deus verdadeiro. Glória a Jesus. Outra coisa que Jacó falou: purificai-vos. Purificai-vos. Eu poderia ler com os irmãos aqui um texto que está em Êxodo capítulo 19. Êxodo capítulo 19, versículos 10 e 11. Êxodo 19, versículo 10, 11. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem ele as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Os irmãos entenderam? O Senhor descerá sobre o monte Sinai. Mas antes, o que o povo tinha de fazer antes? Purificar. Purificar. Deus, irmãos, Ele quer descer com sua glória na sua casa. Deus quer descer com sua graça dentro da sua casa. O Senhor falou para Moisés: Moisés, eu vou descer daqui 3 dias, lá no Monte Sinai. A minha glória vai descer no Monte Sinai. E quando Josué falou para a sua família: purificai-vos. Por quê? Porque Deus vai descer na nossa família. Deus vai visitar a nossa família. Deus vai tirar todo o pecado da nossa família. Então é necessário agora que nós, primeiramente, venhamos a nos purificar. Aleluia, Jesus. As pessoas às vezes querem: Deus, vá na minha casa. Deus, visita a minha casa. Deus, faça um milagre na minha casa. Mas elas não querem purificar. Purificar aqui é santificar. Purificar é tirar o pecado. Porque nós não queremos que Deus visite nossa casa. Nós queremos que Deus habite em nossa casa. Habite. Porque visite, irmãos. Eu estou aqui visitando o país. Eu estou visitando o país.
Quando eu cheguei em Portugal, o policial perguntou para mim, quantos dias vai ficar em Portugal? Eu falei, vou visitar, ficar 3 dias. E depois de 3 dias eu vou embora. Quinta-feira eu vou embora. Eu não moro aqui. Eu sou visita. Deus, irmãos, Ele não quer visitar nosso coração. Deus, Ele não quer visitar a sua casa. Deus quer habitar em sua casa. Porém, aonde Deus habita, precisa de estar um ambiente preparado, irmãos. Porque o nosso Deus é um Deus santo. O nosso Deus é um Deus justo. O nosso Deus é um Deus que mora entre as santidades. E para Ele habitar em nossa casa, precisa de estar preparado nossa casa. Deus queria habitar na família de Jacó. E quando Deus habita numa casa, irmãos, a alegria vem junto, a paz vem junto, o amor vem junto, os frutos do Espírito acompanham a presença de Deus em nosso lar. Eu quero dizer algo para todas as famílias que estão aqui. Deus quer habitar na sua casa. Deus quer realizar um avivamento na tua casa. Deus quer realizar uma mudança na sua casa. Deus quer mudar a história da sua casa. Deus aqui, irmãos, mudou a história de Jacó. O homem que chamava Jacó, que significa enganador, agora iria chamar Israel. Deus mudou a história dele. Você quer que Deus mude a história da sua casa? Quer que Deus mude a história da sua vida? Ele vai mudar. Mas não é só falar que Ele vai mudar, porque não vai acontecer. Para acontecer, precisa primeiro de lançar fora os deuses estranhos. Precisa primeiro de lançar fora tudo aquilo que está roubando o tempo de Deus. Tudo aquilo que está roubando o tempo que tem de ser consagrado a Deus. Se alguma coisa está roubando o tempo de Deus na sua casa, é pecado, irmãos. Porque o tempo de Deus é prioridade em nossa vida. Glórias a Jesus. Jacó falou, mudai as vossas vestes. Ou seja, tomamos uma nova postura a partir de hoje. Tomamos uma nova atitude a partir de hoje. Jacó aqui, queridos, fez uma pregação. Jacó fez uma pregação. Para quem que Jacó pregou? Pregou para a sua família. Jacó pregou para os seus filhos. Jacó reuniu a sua família e falou, eu vou pregar para você a palavra de Deus. Primeira coisa que nós temos de fazer a partir de hoje é lançar fora os deuses estranhos. Outra coisa que nós temos de fazer a partir de hoje é purificar, é mudar as vestes, é levantar, ou seja, levantemos. Nós estamos caídos, nós estamos abatidos, estamos carregando talvez marcas negativas, mas vamos nos levantar e vamos voltar a Betel. Porque Betel foi onde tudo começou. Betel foi onde teve a primeira experiência de Jacó com Deus. Betel foi onde Jacó viu a escada. Betel foi onde Jacó ouviu pela primeira vez a voz de Deus. Betel foi o local onde Deus falou para ele, eu serei contigo. Jacó, durante os próximos 20 anos, talvez ele perdeu um pouco desses propósitos, mas agora ele disse, eu quero voltar em Betel, eu quero voltar, eu quero arrepender, eu quero recomeçar a minha vida com Deus, e para recomeçar, eu vou voltar em Betel. Amém, queridos? Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Deus tinha coisas grandes para fazer nesta casa, irmãos. Deus tinha coisas grandes para fazer nesta família. E olha, o que aconteceu? Versículos de número 9. Versículo 9. Quando Jacó tomou esta postura, vindo Jacó de Padã Arã, outra vez lhe apareceu Deus. E o que Deus fez com ele, irmãos? O abençoou. Deus o abençoou. Os irmãos querem que Deus abençoe suas casas? Levante as mãos assim. Querem? O que eu tenho de fazer para Deus abençoar minha casa? O que eu tenho de fazer para Deus abençoar minha casa? Irmãos, a bênção de Deus, escute bem, a bênção de Deus é a consequência da minha relação com Deus. Se eu estou andando com Deus,
eu nem preciso de pedir para Deus abençoar a minha casa. Se eu estou andando com Deus, eu nem preciso de pedir, porque Deus, Ele já vai abençoar. Quando Jacó tomou essa postura aqui, quando Jacó tomou essa postura de lançar fora os deuses estranhos, de purificar e mudar, Deus foi lá e abençoou a casa de Jacó. Deus, hoje eu creio também que vai abençoar a sua casa. Deus vai abençoar a sua família, queridos. E olha, irmão, você pode pensar o seguinte, mas será que naquela casa, será que havia deuses estranhos? Olha o versículo 4 que diz. Vamos voltar um pouco. 35, versículo 4. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos. Então, naquela família, ele estava carregando deuses estranhos. E como é que Deus iria abençoar? Como é que Deus iria abençoar? Sendo que Deus não divide a sua glória com ninguém. Há uma coisa que Deus não divide a glória, há uma coisa que Deus não faz, que é dividir sua glória. Deus, irmãos, Ele tem de ser o primeiro em nossa casa. Deus tem de ser o primeiro em nossa vida. Deus, irmãos, Ele não aceita ser o segundo. Os irmãos sabiam disso? Deus não aceita. Para Deus só serve se Ele for o primeiro em nossa vida. Deus, Ele quer ocupar o centro do nosso lar. Deus, Ele quer abençoar nesta noite. Mas hoje Ele fala para mim e para você, é necessário que nós venhamos lançar fora da nossa casa tudo aquilo que está roubando o tempo de Deus. Tudo aquilo que me impede de ler a palavra, tudo aquilo que me impede de orar em família, é necessário nós lançarmos fora. É necessário nós introduzirmos a purificação em nosso lar, consagrar nosso lar, o nosso quarto é consagrado, os nossos bens são consagrados, a nossa casa é consagrado ao Senhor dos Exércitos. Glória a Jesus. Versículo 10. Disse-lhe Deus, o teu nome é Jacó, já não te chamará Jacó, porém Israel será o teu nome. Olha o que Deus falou, o teu nome é Jacó, já não te chamará Jacó, porém Israel será o teu nome. Ele lhe chamou Israel. Israel. Deus muda agora. Irmãos, mudar um nome é mudar a história. Entre Jacó e Israel há uma distância. São dois nomes totalmente diferentes um do outro. Deus mudou a história de Jacó. Glória a Jesus. Versículo de número 5. E tendo eles partido, o terror de Deus, e invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas, e não perseguiram aos filhos de Jacó. Quando Jacó partiu para Betel com sua família, há 20 anos atrás, quando Jacó dali saiu, certamente ele saiu como um homem que enganou seu irmão. E agora quando Jacó volta, quando Jacó retorna, o próprio Deus, Jacó estava com medo em fazer aquele caminho de volta, como seria a reação das pessoas. Mas agora o próprio Deus livra Jacó das ciladas. O próprio Deus agora protege Jacó. O próprio Deus agora protege a família de Jacó. E quando Jacó passa no meio de lugares, o terror de Deus caiu sobre aquelas cidades. E ninguém tocou em Jacó. Ninguém tocou na família de Jacó, porque a família de Jacó estava fazendo o que estava agradando o coração de Deus. Glória a Jesus. Esta noite, irmãos, é uma noite em que Deus fala comigo e com você. Fala conosco hoje. Eu disse para os irmãos ontem que nesse seminário eu gostaria de trazer palavras bem bíblicas para os irmãos. Palavras, experiências tiradas da Bíblia para você. Porque se eu falar que uma experiência minha, pode ser bom. Mas é minha experiência, não é verdade? É minha experiência. Mas quando eu falo uma coisa da Bíblia, nós não podemos questionar. Porque é bíblico. É bíblico. É bíblico, queridos.
Deus, nesta noite, irmãos, Ele tem um projeto grande para a sua família. Eu vim aqui para dizer que Deus tem um projeto grande para a sua casa. Os planos para a sua casa estão aqui. Primeiro, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Primeiro plano de Deus é salvação do seu lar. É isso. Primeiro plano de Deus é salvação do seu lar. Se você lê o Salmo 128, lê o Salmo 127, como Deus tem promessa, como Deus tem planos para a nossa casa. Mas para isso se cumprir, irmãos, para isso se cumprir, algo que eu e você temos de fazer hoje. Isso está aqui no versículo 2. Primeira coisa, a nossa casa tem de realmente, na nossa casa, no nosso lar, verdadeiramente, tem de ser uma casa que serve a Deus. Tem de ser um lar que Deus possa habitar dentro dela. Na igreja de Laodiceia, o Senhor disse: eis que eu estou à porta e bato, do lado de fora. Mas na nossa casa não. No nosso lar, Deus precisa, Deus quer estar dentro do nosso lar. Deus quer abençoar a sua família. Mas para isso, irmãos, temos de lançar fora os deuses estranhos. Temos de purificar. Temos de olhar o que os filhos estão a fazer. Temos de olhar, temos de tomar novas atitudes diante de Deus. A partir de hoje, eu quero falar para todos os maridos que estão aqui, porque aqui foi uma postura que Jacó tomou. A partir de hoje, vamos, se não estamos ainda fazendo, vamos passar a fazer. Que é o quê? Orar em casa. Ler a palavra de Deus em casa com a família. Ter um tempo durante a semana para poder fazer um culto doméstico em nosso lar, aonde a Bíblia vai ser lida, aonde a Bíblia será falada para os nossos filhos. Porque, irmãos, as coisas não começam na igreja. A igreja é a extensão. As coisas começam em nossa casa. O avivamento começa em nossa casa. O trabalhar de Deus começa em nosso lar. Nesta noite, eu quero orar por vocês. Eu trouxe uma palavra mais breve, porque minha esposa vai falar um pouco ainda. Mas eu quero convidá-los a estar de pé. E eu quero orar por você agora. Glória a Jesus. Glórias a Jesus. Feche seus olhos nesse momento. Senhor Jesus, aqui, Deus, estão várias famílias, ó Deus. E a palavra que o Senhor trouxe no meu coração hoje é esta palavra. O Senhor tem um propósito para todas as famílias que estão aqui. O Senhor tem um plano para todas as casas que estão aqui, Jesus. A começar o plano maior de todos, que é de salvação. O Senhor disse: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Mas hoje o Senhor fala que é tempo de lançar fora os deuses estranhos. Deuses estranhos é aquilo que está roubando o tempo do Senhor. É aquilo que está roubando o tempo da família de adorar o Senhor. É aquilo que está roubando o tempo da família de estar aos teus pés, ó Deus. Eu me lembro aqui agora de Marta e de Maria, quando o Senhor chegou na casa dela e os afazeres roubou o tempo de Marta, mas Maria escolheu a boa parte. Maria escolheu a boa parte, que foi ficar nos pés do Senhor. Maria escolheu a boa porção, que foi ficar nos pés do Senhor. Meu Deus, é noite de lançarmos fora agora tudo que está, Senhor, roubando o tempo, tudo que está roubando o teu lugar, Senhor. O Senhor tem de ocupar o centro da nossa casa, o Senhor tem de ocupar o centro do nosso quarto. Nós queremos trazer a tua palavra de volta para a nossa casa, Jesus. É lá que as coisas têm de acontecer. A nossa casa tem de ser uma manifestação da tua graça, Senhor. O nosso lar tem de ser uma manifestação do teu poder, ó Deus. Nós te adoramos e te glorificamos. Agora eu quero apresentar a ti a vida da Tânia, Senhor, que vai trazer mais esta porção da tua palavra. Continue com ela, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. A paz do Senhor, amém. Vocês podem se assentar em nome de Jesus. Estou muito feliz em ter essa oportunidade de poder estar aqui mais uma vez para ministrar a palavra do Senhor. Eu louvo a Deus pela vida de cada irmão, de cada irmã que está aqui. Agradeço pela vida, do pastor Rui, sua esposa, que confiou a nós, esse privilégio de ministrar a palavra à família e rever amigos, como a pastora Fátima, Muito bom, os pastores que estão aqui, muito obrigada pela essa consideração, Sair de longe para estar aqui, mas Deus faz assim, Deus nos dá amigos,
E amigo sai e anda distância para ver outro amigo. Que Deus possa abençoar cada um. Vamos abrir rapidamente a palavra do Senhor. Josué capítulo 24, verso 15. Vamos ler a palavra do Senhor e ver que Deus ainda tem uma porção para nossos corações. Amém? Você está aberto a ouvir o mover de Deus, a ouvir a palavra de Deus. Amém? Você veio realmente ouvir a palavra do Senhor. Amém? Você veio para ver, pastora Tânia? Misericórdia. Se veio, vai sair frustrado, mas se veio para receber o melhor de Deus, Deus tem mais uma palavra para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, para o seu coração. Amém? Vamos lá. Josué capítulo 24, verso 15, diz o seguinte: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos falar juntos esse finalzinho? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aqui, eu vejo nesse versículo, eu vejo nesse texto bíblico uma atitude de Josué. Josué, no meio de tanta coisa acontecendo, no meio de tanta idolatria, de tanto afastamento de Deus, de repente Josué chega diante do arraial e se posiciona como líder, como chefe de casa, como líder de uma família. Ele toma uma posição, ele toma uma atitude e declara essa atitude diante de todos. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Eu não sei a sua casa, eu não sei o que vocês querem, mas eu tomei uma atitude diante de Deus e da minha família de servir ao Senhor. E por que eu escolhi esse texto? Porque nesta noite eu quero falar de algumas atitudes que foram tomadas dentro da casa, dentro de uma família, por um membro da família e que mudou a vida de toda a família. Muitas vezes você pode dizer, mas, poxa, não tem jeito, é muito problema, muita dificuldade, é eu sozinho. Deus precisa de apenas um homem, de apenas uma mulher, de apenas um jovem inflamado pelo poder do Espírito Santo de Deus para mudar e fazer a diferença na sua casa. Deus não precisa de muita coisa. Na mão de Moisés, Deus precisou apenas de uma vara. Na mão de Davi, Deus precisou apenas de uma funda. Na mão de Sansão, Deus precisou apenas de uma queixada de jumento. E na sua casa, na sua vida, na sua família, Deus só precisa que você se levante, se disponha, tome atitude e Ele vai operar um milagre na sua família. Amém? Você crê nisso? Por isso que eu li esse texto. Vivemos um tempo difícil. E a Bíblia diz que nos últimos tempos, nos últimos dias, seriam tempos trabalhosos. Deus usou Paulo para falar isso, que seria tempos trabalhosos, homens avarentos, presunçosos, mais amantes de si mesmo que de Deus, o amor esfriaria. Deus falou tudo isso, o amor de quase todos esfriaria. Deus falou isso, estava escrito. Então, eu e você não precisamos nos espantar. Senhor, quanta coisa. Se você lê a Bíblia, você sabe que isso iria acontecer. A Bíblia disse mais, que haveriam pais contra filhos, haveriam filhos contra pais, haveriam pessoas que queriam se levantar, pessoas que queriam se separar, pessoas que queriam se divorciar. Amor esfriando é isso, pessoas se separando. Mas houveram pessoas na Bíblia que no meio de situações dentro da sua casa, no meio de problemas gerados dentro da sua família, tiveram um posicionamento. E esse posicionamento, essa decisão, trouxe toda a diferença na sua casa, na sua família. E nesse tempo que estamos vivendo, nesse tempo que estamos atravessando, não importa se é em Portugal, se é no Brasil, se é nos Estados Unidos, se é no Japão, se é na Índia, se é na África, não importa, em todo lugar a palavra de Deus tem se cumprido. Mas também é bem verdade que em todo lugar Deus tem levantado um remanescente. Deus tem levantado um povo que não tem se curvado a essa geração, que não tem se dobrado a todos esses acontecimentos, mas tem se levantado, revestido da autoridade do Espírito Santo de Deus e tem feito a diferença na sua casa, na sua família, amém? E quando eu olho para a Bíblia, eu quero falar sobre um pai, né, sobre um esposo, sobre uma esposa e sobre um filho que fizeram toda a diferença na sua casa. Primeiro eu quero falar sobre um pai, sobre um marido, e esse homem é Jairo, e a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz, que Jairo venceu, que Jairo, né, trouxe vitória para a sua casa, que Jairo trouxe vitória para a sua família, através da sua fé. E a palavra do Senhor diz lá em Hebreus 11 que sem fé é impossível agradar a Deus. E Jairo
teve fé no Senhor. A palavra do Senhor diz que houve um problema muito grave na família de Jairo. Houve um problema muito sério na família de Jairo. A filha dele, que ele tanto amava, estava enferma em cima de uma cama, muito doente. E ele sabia, Jesus pode curar. Já ouvi falar muito desse Jesus. Eu sei quem é Jesus, eu conheço, eu quero ir até Jesus, porque eu sei que ele pode trazer uma solução para a minha casa, uma solução para a minha família. E a Bíblia diz que Jairo vai em direção a Jesus. E quando ele chega perto de Jesus, ele fala: Jesus, eu estou com uma filha muito doente na minha casa. Engraçado, interessante que ontem o Sidak falou exatamente sobre isso. Que muitas vezes, diante de um grande problema, diante de uma enfermidade, de uma adversidade, de uma crise, nós corremos para um lado, para o outro, para o advogado, para o juiz, não é verdade? Para um amigo, para qualquer pessoa. E às vezes a última pessoa que nós procuramos é Jesus. Quando a gente olha e fala: cansei, já comprei todos os remédios, já gastei todo o dinheiro, não tem mais jeito, agora eu vou apelar para Jesus. Não, é o contrário. A primeira pessoa que deveríamos buscar é Jesus, não é verdade? Porque ele aponta o caminho certo, ele aponta a direção certa. E Jairo fez bem, ele vai até Jesus com um grande problema, mas esse problema ainda iria aumentar muito mais, ele não sabia. Esse problema era grande, mas ainda podia piorar. E nesta noite talvez eu esteja falando para alguém que está com uma situação muito parecida, tem um grande problema, mas que isso pode a qualquer momento piorar um pouco mais. Mas se você for a pessoa certa, como Jairo fez, se você for um homem ou uma mulher de fé, um marido de fé como Jairo foi, você pode ter a vitória na sua casa, na sua família. E ele chega diante de Jesus e fala: Jesus, a minha filha está muito mal, dá para o senhor ir até a minha casa, para o senhor resolver esse problema? E o Senhor falou: eu vou, Jairo, eu vou à sua casa. Mas ele vai caminhando e no caminho acontece de mais pessoas pararem, da mulher do fluxo de sangue parar, e Jesus cura ela, e Jesus vai andando e vai atendendo a multidão, e de repente alguém chega até Jairo e fala: Jairo, não precisa mais incomodar o mestre, porque o problema que é grande piorou, não tem mais jeito. A sua filha que estava doente agora está morta. Deixa o mestre em paz, cuidar de quem está vivo, porque teu caso não tem mais solução. E Jairo olha para Jesus, Jesus olha para Jairo e fala assim: vai crer nele ou vai crer em mim? Jairo, pode crer, porque tudo é possível que crê, Jairo. Você pode crer que para ele aí, para o teu servo, para esta pessoa que veio até aqui, o seu problema não tem mais jeito. Mas eu sou aquele que tem o poder de resolver qualquer problema. Eu tenho a solução para qualquer dificuldade. E a Bíblia diz que Jairo creu. Aquela palavra entrou no seu coração. Um do lado dizendo: não tem mais jeito. Mas aquele que tem toda a solução, que tem todo o poder, disse: pode crer que tem solução para o seu problema. E eu não sei quantos de vocês estão aqui nesta noite, que já ouviram durante este ano de 2012, esta expressão, esta frase: para o seu caso, não tem mais jeito. Para de orar sobre isso. Para de jejuar sobre isso. Para de clamar. Seu marido, mas não vai se converter mesmo. Teu filho é um caso perdido. Essa solução não tem mais jeito. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para você, como ele disse para Jairo: tudo é possível ao que crê. Eu entro na tua casa, eu entro na tua família. Se você tiver fé, eu posso transformar o impossível em possibilidade. Esse é o Deus que nós servimos. Você tem que crer como Jairo creu. Se Jairo olha para a circunstância, se Jairo olha para a palavra do pessimista, o que aconteceria? Tá bom, Senhor, então pode ficar aí no teu ministério, que minha filha, vou sepultar a minha filha. Mas ele olha para Jesus e olha para o cara que falou com ele. E Jesus fala: tem esperança. Ó, tem esperança. Você tem que crer. E ele fala: eu creio. Vão comigo, Jesus. Ele diz que não tem mais jeito. Ele diz que o médico já deu um laudo. Não tem mais jeito, está morta. Não tem mais solução. Mas se o Senhor diz que tem jeito, o Senhor é aquele que dará a última palavra. A última palavra não é do advogado. A última palavra não é do médico. Deus me trouxe aqui para dizer para você que está sentado aqui, que recebeu uma notícia. E a última palavra, você veio para casa triste, cabisbaixo, mas a última palavra não é do médico. A última palavra é do Senhor dos Exércitos. A última palavra é do nosso Deus. E quando ele entra na casa de Jairo, ele tira todas as pessoas que estavam ali, pessoas que estavam duvidando. Deus não atua onde há dúvida. Deus não atua onde as pessoas não acreditam. E ele tira para fora todo mundo do quarto.
E entra ali com os pais, e entra ali com os discípulos, e ele fala: menina, levanta-te, aleluias. Aquilo que parecia insolúvel, aquilo que parecia que não tinha jeito, Jesus fala: levanta-te. E mediante a poderosa palavra de Jesus, a menina se levanta e ele fala: dá ela de comer, aleluia. Aquilo que parecia impossível aos homens, mediante a fé que Jairo teve, a determinação de buscar o Senhor, a solução do seu problema chegou. E nesta noite o Senhor te convida a crer, a ter fé, que a última palavra vem do Senhor. Aquilo que parece morto, talvez os seus sonhos estão mortos, os seus projetos estão enterrados, talvez você não crê mais que aquele caso da sua casa tenha solução, mas o Deus que ressuscitou a filha de Jairo, o Deus que trouxe solução àquilo que estava morto, é o Deus que ressuscita os teus sonhos, seus projetos, e entra com providência na sua casa, entra com providência na sua vida. Amém? Você crê nisso? E sabe por que isso aconteceu? Porque um pai, um chefe de família, um líder de uma casa, um homem, um marido, tomou a iniciativa. Fica a esposa, parece que eu estou vendo. Fica aí, mulher, que eu vou até Jesus. E pode ficar tranquila, que Ele vai resolver o nosso problema. E você, marido, qual tem sido a solução diante do desespero? Qual tem sido a sua atitude diante da dificuldade? Quando o filho adoece, quando a crise bate na sua casa, você reclama, briga com todo mundo, né? Arranja confusão com todo mundo dentro de casa, se vinga de todo mundo, desforra daqueles que não tem nada a ver? Ou vai até Jesus, que tem a solução para todos os problemas, que traz à existência aquilo que não existe, que pode fazer o morto ressuscitar, que pode fazer o impossível acontecer. Essa foi a atitude de Jairo. E eu olho agora para uma mulher, agora eu olho para uma esposa, e eu vou falar para vocês sobre Ana. E Ana também passou por um momento difícil. Ana passou por um momento de crise na sua casa, na sua família. Imagina, uma mulher no tempo de Ana, não poder gerar filhos. Ela era tida como uma amaldiçoada. Ela era tida como uma mulher que não tem a bênção de Deus, que estava, coitada, ela, no final da sua vida, ela estaria exposta, ao abandono, não teria ninguém para tomar conta dela. É uma pessoa desprovida da graça e da bênção de Deus. Todo mundo olhava para ela como aquela desprovida da bênção de Deus, da graça de Deus. E para piorar a situação, ela tinha uma concorrente, ela tinha uma rival, Penina, que além de ser a outra mulher do seu marido, que já não é coisa boa ter alguém para disputar o lugar do nosso marido, ainda é uma mulher que podia e tinha filhos. E ela olhava para Ana e falava: você não tem filhos, não é verdade? Teu marido vai amar mais a mim, porque eu posso lhe dar filhos. E todas as vezes, quando subia ao templo, a Siló, para poder adorar o Senhor, ia Eucana, ia Ana e Penina com filhos, podia adorar ao Senhor, e Ana triste porque não podia gerar filhos. E quando olhavam para ela, quando passavam perto dela, falava lá: vai lá, pobre de Eucana, tenho 2 mulheres, mas só uma é abençoada, a outra não é abençoada, a outra é rejeitada, a outra não é desprovida da bênção de Deus. Imagina ouvir isso ano após ano, dia após dia. E uma angústia começou a tomar conta do coração de Ana. Uma tristeza começou a invadir o seu coração. Mas a palavra do Senhor diz lá em Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém? Esse é o Deus que nós servimos. E Ana vai ao templo e naquele dia ela fala: eu vou clamar ao Senhor. Eu vou buscar do Senhor uma solução para a minha casa, para o meu problema, para a tristeza que invade a minha alma. E isso tem contagiado a minha família. Isso incomodava tanto, ao ponto de Eucana falar: mas querida, amada, parafraseando, você que é filho, não sou eu melhor do que 10 filhos para você? Ele queria consolá-la de alguma forma, mas ele não conseguiu porque ela queria gerar filhos. E ela vai até os pés do Senhor e começa a clamar. E a Bíblia diz que ela se derrama diante do Senhor. Ela se derrama diante da presença do Senhor. Ela chorava tanto a ponto de Eli achar que ela estava embriagada. Chorava compulsivamente, se derramando diante do Senhor. Pedindo ao Senhor que intervisse no seu caso, que trouxesse uma solução. E através da oração, Ana conquistou a vitória na sua casa, na sua família. A Bíblia diz que através daquela oração, daquele quebrantamento, Ana teve um filho. Este filho, ela colocou o nome de Samuel e ela entregou ele ao Senhor. Ana tinha um grande problema.
Ana tinha uma grande angústia, Ana tinha uma grande dificuldade, mas ela optou em orar ao Senhor. Ela podia ter murmurado, ela podia ter reclamado, ela podia ter armado briga e confusão com Penina, ela podia ser uma mulher, despeitada, ela podia ser uma mulher rancorosa, ela poderia ser uma mulher com baixa autoestima, ela poderia estar depressiva, ela poderia se trancar dentro de um quarto e ficar deprimida, mas ela optou em buscar ao Senhor, ela optou em orar ao Senhor, aquele que tem a solução para todos os nossos problemas, e ela se derrama, e quando ela ora, quando ela busca o Senhor, o problema é solucionado e a vitória chega na sua casa, a vitória chega na sua família. E nesta noite eu quero te convidar a orar. Quero te convidar a buscar o Senhor em meio à dificuldade. Quando a dificuldade bater na sua porta, e vai bater, porque a Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu já venci o mundo, diz a palavra do Senhor. A dificuldade chega na minha casa, a dificuldade chega na tua casa, porque se passássemos por aqui sem luta, seria céu, mas aqui ainda não é o céu, aqui é uma estreia, uma pré-estreia do que vai ser no céu, há gozo, alegria, há prazer, há contentamento na presença do Senhor, mas temos lutas sim, temos enfermidades sim, temos dificuldades sim, temos problemas com o marido, com a esposa, com filhos, no trabalho, crise financeira, mas quando a dificuldade chegar na tua casa, quando a crise entrar no teu lar, seja qual for a dificuldade na sua casa, lembre-se de Ana, que se quebrantou diante do Senhor, que se derramou diante do Senhor, e pela oração, ela conseguiu vencer a crise na sua casa, na sua família. Toda vez que Deus quer fazer uma grande obra, toda vez que Deus quer realizar alguma coisa grande, Ele nos convida a orar, porque a oração, ela move a mão de Deus, a oração, ela tem poder, a Bíblia diz que a oração do justo pode muito os seus efeitos, e a oração, ela pode transformar. Às vezes nós optamos pela murmuração, às vezes nós optamos pela reclamação, às vezes nós optamos, em estar triste, deprimido. Por que você está assim? Estou triste porque eu tenho um grande problema. Mas às vezes não optamos pela oração. E a oração, ela pode, e ela resolve problemas na nossa casa, na nossa família. E Ana venceu pela oração. E Deus é tão tremendo. Deus age tanto na oração. Deus age tanto quando nos dispusemos a orar, que não foi só um. Deus deu vários filhos para Ana. Deus encheu, aleluia. Deus transbordou o seu ventre. E nesta noite, talvez eu esteja falando para pessoas que estão com problemas na sua casa. Talvez você não é uma pessoa improdutiva, você não é uma pessoa que não tenha esterilidade. Mas talvez eu estou falando de outro tipo de esterilidade. Talvez você não é produtivo no reino de Deus. Talvez você é uma pessoa que a vida toda ouviu pessoas falando, tudo que você faz não dá certo, o teu irmão é melhor que você, a tua irmã produz muito mais do que você. Talvez você venha carregado de comparação, de palavras que te colocavam para baixo, de pessoas que te mexiam com a sua autoestima, de pessoas que falavam mal de você. E talvez eu estou falando para você nesta noite, você vem carregado de palavras ameaçadoras, palavras de disputa, palavras que te desprivilegiavam, palavras que deixavam você triste, angustiado, mas nesta noite o Senhor quer curar a sua dor, o Senhor quer curar a sua vida, e sabe qual é o caminho? Quebrantar-se diante de Deus, colocar o teu coração diante do Senhor, lançar sobre Ele toda a sua ansiedade, crendo que Ele cuida da sua vida. Você é um projeto de Deus. Ele quer transformar a tristeza em alegria. Ele quer tirar essa veste de pranto e colocar uma veste de louvor. Ele quer restaurar a sua casa. Ele quer restaurar a sua família. Ele quer restaurar o seu lar através da sua oração. Então Ele te convida a orar. Não murmure, não reclame, mas ore ao Senhor. E agora eu quero falar sobre um filho. Um filho que, por uma atitude sábia, por uma atitude de Deus, conseguiu mudar, transformar a realidade da sua casa, da sua família. E eu quero falar sobre José. Aleluia, eu quero falar sobre a vida de José. Mas por que José? José vem de uma família. Pastor Sidraque acabou de falar sobre Jacó. José vem da família de Jacó, E Jacó teve muitos filhos, não é verdade? E José, ele era o preferido de Jacó. Ele era o predileto de Jacó. Jacó foi um homem de Deus, um patriarca, mas não teve muita sabedoria com relação a este assunto. Ele deixava claramente os seus outros filhos perceberem que ele tinha um predileto.
Esse é meu preferido. E tratava José com mimos. E sabe o que acontece? Quando o pai e a mãe mostram prediletos no meio da família, os irmãos começam a ficar com raiva daquele filho. E Jacó, sem perceber, estava produzindo uma grande ira, uma grande inveja, um grande ódio no coração dos seus filhos contra José. E ali começou a brotar muita tristeza, muito ódio, muita ira, porque eles viam a preferência, a ponto de José receber uma capa, e eles nunca tinham ganhado uma capa colorida, uma capa que só pessoas muito importantes poderiam receber. E aquela semente de discórdia, de ódio, de intriga começou a ser gerada no coração dos irmãos de José. E um dia José vai ao campo e eles começam, já veio o sonhador, vamos pegar ele, vamos dar um fim nesse cara. Esse cara está atrapalhando a nossa vida. Se ele sair do nosso caminho, o nosso pai vai olhar para a gente. Se ele sair do nosso caminho, o nosso pai vai perceber que nós somos alguém. Vamos tirar esse cara do nosso caminho. E quando eles chegam, eles jogam José na cisterna. Depois eles planejam matar. Depois eles falam, vamos matar não, né? Matar é demais. Vamos vender como escravo, vamos mandar ele para bem longe daqui. Está uma caravana de ismaelita indo para o Egito. Vamos mandar ele embora, que aí ele some do mapa. A gente fala para o nosso pai que ele está morto, nosso pai vai esquecer. Olha só o que uma preferência, uma predileção de um pai fez na vida de uma família inteira. Colocou todos os irmãos contra a vida de um homem, de um menino de apenas 17 anos aproximadamente. Por causa de quê? Falta de sabedoria do pai. Quando você educa teu filho, querido, eu quero dizer para você, por mais que você tenha afinidade com um filho mais do que o outro, porque isso pode acontecer, os nossos filhos, apesar de terem sido gerados por nós, saído do nosso ventre, eles são pessoas. E como pessoas, nós nos afinamos mais com um do que com o outro, por causa do temperamento, da personalidade, não é verdade? Tem um que tem um temperamento mais afinado com o nosso, a personalidade melhor de lidar, né, do que com a nossa. Então, às vezes, você tem mais afinidade com um filho do que o outro. Isso não tem problema nenhum. O problema é quando você torna isso público, quando você torna isso notório, quando você começa a divulgar isso, como você começa a dar sinal para todo mundo que aquele é o seu predileto, que você gosta mais daquele. Você pode gerar um descontentamento na vida dos demais filhos, como Jacó gerou na vida dos seus outros filhos. E eles começaram a ficar com ódio, um ódio tão grande a ponto de desejar matar, desejar se livrar. E ele vai embora para o Egito, vendido como escravo. Imagina como deveria estar o coração de José. Se fosse eu, será como é que estaria meu coração? Meus irmãos me odeiam a ponto de me jogar numa cisterna, querer me matar, me vender como escravo, me mandar embora para uma terra distante, e lá eu vou ser escravo. Imagina como deveria estar o coração dele. Deveria estar cheio de ódio, de tristeza, mas não. A palavra do Senhor diz que mais tarde, quando eles aparecem no Egito, porque houve uma fome em toda a terra, e quando eles saem de Canaã e aparecem no Egito, José agora era o governador do Egito. E talvez se eu e você tivéssemos a oportunidade de subir a tal ponto, de ter todo o poder em nossas mãos, o que nós iríamos fazer com este poder? Agora é a vez. Ninguém morre me devendo. Agora é a vez de me vingar. E a Bíblia diz que ele toma uma atitude. Como o pai não teve sabedoria, como os irmãos não souberam lidar com o comportamento do pai, alguém na família tem que tomar uma posição. Alguém tem que tomar uma atitude para colocar aquela família no eixo novamente. Sabe quem é esse alguém? Um garoto. José, ele toma essa atitude. E agora, mais velho, depois de uma longa experiência no Egito, quando os irmãos chegam, ele tem o poder, ele detém o poder, ele podia se vingar, ele podia matar, ele podia fazer o que quisesse com eles, mas ele opta pelo perdão. E ele libera perdão sobre a vida dos irmãos. E ele diz mais, quem perdoa de verdade, não só perdoa, que tem gente que perdoa e fala, eu perdoo, mas não fala comigo. Eu perdoo, mas não olha para mim. Eu perdoo, mas eu não quero mais falar com você. Mas a Bíblia diz que o verdadeiro perdão é aquele que José deu. Ele perdoou e convidou para morar junto. Aleluia. Vai lá em Canaã. Busca meu pai, busca meus irmãos, busca a família. Eu vou dar o melhor da terra para vocês. Não vou só perdoar vocês, mas vou morar junto com vocês. Isso é perdão. Ele libera perdão. E eles dizem, mas você não vai nos matar. Ele falou, quem disse que foi vocês que me mandaram para cá? O Deus a quem eu
sirvo. Ele usou vocês. Até mesmo na luta, da dificuldade, José conseguia ver Deus dominando, direcionando a sua vida. E o servo de Deus, que tem o perdão de Deus no coração, ele consegue ver em cada atitude contrária a mão de Deus trabalhando. Em cada atitude contrária, o dedo de Deus trabalhando. Porque ele crê no que a Bíblia diz: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E se eu amo a Deus, quem é o homem, quem é a pessoa, seja lá qual for, que tem o poder de mudar o destino da minha vida? Porque se eu amo a Deus, todas as coisas na minha vida têm o dedo de Deus trabalhando. Ele liberou perdão. E talvez nesta noite eu estou falando para alguém que precisa de liberar perdão. Talvez a sua casa está caindo, desabando. Talvez a sua família está desabando por falta de perdão. E quando eu falo de família, eu não estou nem falando só a família do pai, mãe, irmão. Talvez você saiu da sua casa, você já casou. Você está no seu casamento, no seu relacionamento, e seu relacionamento conjugal não dá certo. Você não consegue se relacionar bem com o seu marido. Você não consegue educar bem os seus filhos, porque houve falta de perdão lá atrás na relação com seus pais, na relação com seus irmãos. Mas Deus não te trouxe aqui por acaso. Esta mensagem é para você que veio aqui, porque Deus, Ele não manda recado, Ele fala com quem está presente. É noite de liberar perdão, para que a sua casa seja curada, para que a sua família seja restaurada, para que o seu casamento seja transformado, para que seus filhos sejam abençoados. Deus pede, Deus quer que você abra o teu coração e libere perdão para a sua casa, libere perdão para a sua família, libere perdão para aquele que te ofendeu, libere perdão para a tua mãe, libere perdão para o teu pai, que talvez te corrigiu de forma que você nunca aceitou. Libere perdão para o teu irmão, porque às vezes ele era mais inteligente do que você e você nutriu uma raiva por ele, sem ele ter culpa. Ou mesmo que ele seja culpado em alguma situação, não foi prudente em alguma situação. Deus te convida a liberar perdão como José. Abra o coração, libere perdão, porque quando libera perdão, a família começa a caminhar junto. Quando José liberou perdão, o pai caminhou junto, os irmãos caminharam junto, os sobrinhos caminharam junto, as cunhadas caminharam junto, os cunhados caminharam junto. Todo mundo caminhou junto porque houve liberação de perdão. Sua família está, totalmente desfacelada, totalmente dividida, totalmente partida. Talvez haja falta de perdão. Deus te leva a fazer uma retrospectiva agora. Volte lá atrás, ver aonde você foi magoado, foi ofendido, e abra o coração e libere perdão. Perdão para a sua casa, perdão para a sua família. E para encerrar, eu quero falar sobre um exemplo que não foi muito positivo. José foi um exemplo muito bom, ele restaurou a sua família pelo perdão, ele tomou a atitude de perdoar. Ana tomou a atitude de orar e a sua família foi restaurada pela oração. Jairo tomou a atitude da fé e pela fé a família foi restaurada, foi tratada, a morte foi embora, a vida chegou na sua casa. Mas eu quero falar sobre Davi. Davi, a palavra do Senhor diz que foi um homem segundo o coração de Deus. Davi foi um grande líder. Davi foi um dos maiores conquistadores. Nunca se conquistou tanto território como na época de Davi. Davi foi um grande estadista, um grande rei. Mas com relação à sua família, Davi deixou muito a desejar. E vocês sabem, que na sua casa houve um incesto, houve um assassinato, porque Davi não cuidou da sua família. A Bíblia diz que Amon, ele olhou para sua irmã Tamar e desejou a sua irmã Tamar. Imagina um irmão olhar com um olhar de desejo, de lascívia para sua própria irmã. Olha como estava a casa de Davi. Ele olha e deseja. E pior, ele vai buscar o conselho com uma pessoa que não tinha nada de Deus para aconselhar. E eu quero dizer para você, jovem que está aqui, adolescente, criança, adulto, cuidado com os conselhos e a quem você vai recorrer para te aconselhar, porque a Bíblia, a palavra de Deus diz que na multidão dos conselhos há sabedoria. Conselho é bom sim, mas conselho vindo da parte de Deus, por alguém usado pelo Espírito Santo de Deus, e ele vai buscar o conselho com um amigo, e esse amigo fala: mas você está reclamando de quê? Você é filho do rei, está desejando a sua irmã? Dá um jeitinho. Mas que jeitinho? Finge que está doente, não é verdade? Vai lá, manda teu pai mandar a tua irmã aqui, fala que você está doente, manda ela preparar um bolo para você, e quando ela vier trazer o bolo no seu quarto, você pega ela e deita com ela à força. Olha o conselho maligno. E ele ouve e fala: muito bom.
E ele manda o recado para Davi. E Davi, naquele momento, totalmente sem discernimento. Davi não estava percebendo o que estava acontecendo da sua casa. Um irmão olhando com olhar impuro para outra irmã, desejando a irmã. E Davi não estava percebendo. Sabe por quê? Ele estava muito ocupado cuidando do reino, muito ocupado cuidando do país, muito ocupado cuidando da nação. E Deus te chama aqui nesta noite para te alertar. Cuidado com o seu trabalho, cuidado com as muitas atividades que podem te afastar da sua família e tirar de você o discernimento para perceber as coisas que estão acontecendo no seu lar. Davi era um homem de Deus, era um homem segundo o coração de Deus. Você é um crente batizado com o Espírito Santo, é um servo de Deus, é uma serva de Deus, mas isso não exclui de você ser enganado. Abra os olhos, preste atenção na sua casa, preste atenção na sua família, veja o que está acontecendo lá dentro para que o diabo não venha ceifar o seu lar. Faltou discernimento. Ele manda Tamar para lá, sem discernimento nenhum. E lá ele arma aquela história toda de estar doente, ela faz o bolo, e quando ela entra no quarto de Amnon, ele vai lá e pega a sua irmã e deita com ela, violenta, abusa dela. E isso é uma vergonha em Israel, mulher violentada, abusada. E como todo pecado, né, no momento é bom, mas depois traz, né, repúdio, ele manda ela embora e fala: eu não quero mais nem olhar para você. Eu não quero mais nem olhar para a tua cara, vai embora. E ela fala: por favor, não faça isso comigo, você é meu irmão, não faça isso. Vai embora, eu não quero, eu estou te repudiando, não quero mais saber de você. E vai embora. E vocês acham mesmo que um rei que sabe tudo o que acontece no reinado não saberia o que estava acontecendo na sua casa? Foi negligência. Ele não corrigiu Amon na hora que precisava ser corrigido. Ele não consolou Tamar no momento que precisava de consolo, ela ficou largada. E Absalão fica sabendo disso e fala: Sabe por que Absalão tomou atitude? Porque o pai não tomou. A sua falta de atitude, a sua falta de correção na sua casa, a sua falta de consolo para os seus filhos que precisam, a sua falta de conselho pode gerar morte na sua família. Quando você é omisso, quando você é negligente, quando você como mãe, como pai, está vendo as coisas acontecendo, mas faz vista grossa para o pecado, faz vista grossa para as coisas erradas, isso pode trazer consequência de morte, como aconteceu com Davi. Mas Deus te trouxe aqui para te alertar. Ele está abrindo os teus olhos para que você chegue em casa e fale: Deus, me dê discernimento. Deus, me dê sabedoria para gerenciar o meu lar. Deus, me capacita a ser um bom pai, uma boa mãe. Me mostra, Senhor, tudo o que acontece na minha casa, para que eu não seja negligente, para que a morte não chegue no meu lar. Porque a negligência de Davi fez com que Absalão se levantasse e matasse o seu próprio irmão. Então, mediante a falta de cuidado com a sua casa, a falta de correção, a falta de conselho, a falta de consolo, gerou um incesto e gerou uma morte dentro da casa de Davi. Mas eu tenho certeza que você não quer isso para a sua casa. Eu tenho certeza que você não quer isso para a sua família. Eu tenho certeza que você quer uma casa onde Deus habita. Eu tenho certeza que você quer um lar onde a presença de Deus seja real. Eu tenho certeza que você quer um lar onde os seus filhos se entendam mutuamente, onde eles se amem, onde um tem amor legítimo pelo outro. Eu tenho certeza que você quer uma casa onde o seu filho te honra, te respeita. Eu tenho certeza que você quer uma casa onde o seu marido te ama e te respeita, a sua esposa também. Eu tenho certeza que você quer uma casa onde a presença de Deus esteja ali 24 horas reinando. Então abra os olhos, não deixe que os afazeres, não deixe que o trabalho demasiado, não deixe que as muitas atividades venham roubar o seu tempo com a sua família, o seu tempo com Deus, venha roubar o seu discernimento, venha roubar a sua percepção, de forma que o diabo entre e traga um estrago à sua casa, como trouxe a casa de Davi. Deus te trouxe aqui nesta noite, porque Ele tem algo grande para fazer na sua família. Mas a minha família já é uma benção, Deus quer melhorar mais ainda. Mas a minha família é muito problemática, Deus quer restaurar e transformar, porque o nosso Deus é o Deus da impossibilidade. Você crê nisso? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. E eu não sei qual é a sua situação. Eu não sei se você está enquadrado no perdão, precisa de perdoar para a família ser restaurada. Precisa perdoar o marido, precisa perdoar a esposa, precisa perdoar o filho, aquele desacato que ele te fez. Precisa perdoar a mãe, o pai, a irmã. Precisa perdoar alguém que te feriu para que a tua casa seja restaurada.
Eu não sei se você está no caso de Ana, que tem autoestima baixa, complexo de inferioridade. Tem pessoas te magoando, te ofendendo, te ferindo. Você está angustiado, se sentindo a pior das pessoas. Mas Deus te trouxe para restaurar a sua autoestima através da oração. A oração faz milagres. Eu não sei se a sua situação é como a de Jairo, onde a morte já chegou na tua casa, a morte dos sonhos, a morte dos projetos, a morte, né, da esperança de ver um filho restaurado, de ver um casamento restaurado, de ver um marido transformado. Mas o mesmo Deus que entrou na casa de Jairo e fez o que estava morto ressuscitar, ressuscita os teus sonhos, os seus projetos, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. E eu não sei se o seu caso é como o de Davi, tão ocupado, tão intertido com tantas coisas que não está percebendo o que está acontecendo dentro da tua casa, dentro da tua família. Mas Deus abre a tua visão nesta noite. Deus abre a tua visão nesta noite, para que você possa perceber a sua casa, perceber o teu lar e cuidar daquilo que é mais lindo. A Bíblia diz, os filhos são herança de Deus. Cuida da herança que Deus te deu, cuida da sua família, cuida da sua casa como um presente de Deus. Pai, nós te glorificamos e te exaltamos nesta noite, pela oportunidade de poder ministrar sobre essas famílias que aqui estão. Senhor, nós não sabemos qual é o problema de cada uma nesse momento. Enquanto oramos, que cada um esteja orando. Se é falta de perdão, Senhor, que haja liberação de perdão, ó Pai, nesta noite. Se é falta de fé, que Tu acrescente a fé. Se tem pessoas que já perderam a esperança, que nem oram mais por certos problemas, que é, Senhor, nesta noite o Senhor venha reavivar a esperança dentro da vida de cada um. Ó, Senhor, são pessoas que estão tão ocupadas. Se existe aqui pessoas, ó Pai, que estão tão dispersas, com tantas atividades, correndo atrás do pão de cada dia, às vezes envolvidas muito em muitos ministérios, em muitas atividades, em muitas coisas, que não conseguem ter um tempo para orar, para ler a Bíblia com os filhos, com a família, não tem um tempo para olhar nos olhos dos filhos, não tem um tempo para olhar nos olhos da esposa, do marido, não tem tempo para se dedicar, tempo de qualidade à família, e com isso o diabo tem ceifado, o diabo tem minado, o diabo tem destruído. Mas nesta noite eu te peço em nome de Jesus, abra a visão espiritual dos teus servos, dê discernimento, dê sabedoria, dê graça para educar os filhos, para educar, Senhor Deus, para construir um lar, Senhor, respaldado na Tua palavra. Nós te louvamos, ó Pai, e te bendizemos por cada família aqui, e que Tu venha, Senhor Deus, fazer esta palavra germinar nos corações, que venha cair em terra boa, em solo bom, em solo fértil, e venha produzir muito fruto para a glória do Teu nome. Esta é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Creio que Deus tem falado conosco nesta noite. Já ontem Deus abençoou-nos com a palavra e hoje também nos está falando acerca da nossa família e qual a nossa atitude, a melhor atitude que nós devemos